resolver agora uma questão para aprofundamento, né, envolvendo aí o conceito de função do segundo grau. É uma questão até parecida com o exemplo que eu acabei de fazer com você, só que aqui a minha equação ela inicialmente não vai estar igualada a zero. Então nós vamos fazer alguns trabalhos, né, e questão de interpretação também. Então vamos para a nossa questão. A altura de um objeto em relação ao solo em metros, 3 segundos após ele ser lançado para cima, é dada pela função h de t igual a 50t menos 5t ao quadrado. Durante quanto tempo o objeto estará a uma altura superior a 105 metros? Então aqui a situação é a seguinte, tem um objeto, você vai lançar esse objeto para cima. Só que você vai lançar esse objeto para cima e pela função que descreve o comportamento desse objeto, a gente pode verificar que foi lançado um objeto de forma que a forma que descreveu o comportamento foi uma parábola. Olha só, o objeto está aqui, você vai lançar o objeto, ele vai fazer esse trajeto, tá vendo? Então ele saiu de um ponto zero, subiu, quando ele chegou no ponto máximo, ele começou a descer, descrevendo aí o trajeto de uma parábola, tudo bem? E observa, quando o objeto está aqui, ele está, digamos, a uma altura zero, aí ele começa a subir e vai atingindo uma certa altura. Chega num determinado momento, ele chega a essa altura de 105 metros, aí ele anda mais um pouco, nesse pedaço ele está acima de uma altura de 105 metros. Só que depois ele volta a cair e, digamos, desse ponto aqui para baixo, ele já não está mais a uma altura de 105 metros. Então essa é a ideia. Ele quer saber, desde que ele sai do chão, faz esse trajeto, nesse trajeto, o intervalo desse trajeto, ele está acima de 105 metros. Eu quero saber quanto tempo ele ficou nessa altura superior a 105 metros. Tudo bem? Então vamos lá para a nossa questão. De modo similar, na outra questão eu fiz isso também. Eu vou escrever isso aqui na ordem, de forma organizada, que é da forma do termo de maior grau para o menor grau. Então a questão vai ficar assim. Questão para aprofundamento 5, menos 5t ao quadrado, menos 5t ao quadrado, mais 50t. Bom, essa é a minha função. Bom, como eu quero saber o tempo que esse objeto estará a uma altura superior a 5 metros e como eu sei que isso aqui descreve a minha altura, h de t, então eu vou igualar isso exatamente a 105. Por que eu vou igualar exatamente a 105? Porque aí eu vou saber o instante de tempo em que ele, então o objeto estava aqui. Quando eu fizer as contas, eu vou achar o valor exato no primeiro instante em que ele chegou à altura de 105 metros e depois o instante final em que ele estava à altura de 105 metros. Então aí eu vou resolver essa equação. Bom, mas para resolver, já que isso é uma função de segundo grau, ela tem que estar igualada a zero. Então eu vou passar esse termo para o primeiro membro e vou igualar a zero. Então vai ficar menos 5t ao quadrado mais 50t menos 105 igual a zero. Bom, eu preciso encontrar aqui, como eu falei, esses dois valores que descrevem o momento inicial que ele atingiu a altura de 105 metros, depois o instante final. E para isso eu vou usar a ideia de raiz. Eu vou achar as raízes. Achar as raízes é achar os valores de x que me dão aquele resultado. E como que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, vamos escrever aqui quem é o valor de A, B e C. Então, A é menos 5, B é 50 e C é menos 105. Olha só, existe uma técnica que você pode utilizar para resolver esse tipo de exercício, que é o seguinte, você pode dividir toda a sua equação por um número que seja múltiplo. Então aqui, ó, nós temos 5, 50 e 105. Esses três números são números múltiplos de 5. Concorda? Então eu posso simplificar essa equação. Eu vou usar uma equação, uma função que vai me dar os mesmos resultados, só que sem usar esse número muito grande, né? Porque pensa, você vai fazer uma prova e você tem que resolver aquilo no menor tempo possível. Então se você utilizar números muito grandes, essa álgebra vai ficar muito demorada. Então a gente pode dividir todos os valores aqui por 5. Então vai ficar
5 dividido por 5, 1. Então, vai ficar menos t ao quadrado, mais 50 dividido por 5, 10. 10t. 105 dividido por 5, 21. Observa que eu tenho uma função igual a de cima, os valores vão me dar o mesmo resultado, mas ela está simplificada. Então, aqui o meu A é menos 1, o meu B é 10 e o meu C é menos 21. Observa que isso vai facilitar os meus cálculos, tá bom? Então, vamos resolver aqui a conta agora. Para eu poder achar as raízes, eu preciso usar a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, e a fórmula de Bhaskara, que nesse caso é menos B, mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o A. Agora vamos substituir os valores e achar as raízes que eu quero. E eu vou substituir esses valores que a conta vai ficar menor. Então, delta é igual B é 10, 10 ao quadrado menos 4 vezes A vezes o C. Então, delta é 10 ao quadrado, 100, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 21, 84. Então, daqui eu tiro que delta é igual a 16. Substituindo esse delta na fórmula de Bhaskara, eu tenho menos B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2A. E daqui eu tiro os dois resultados que eu quero, que é o T', que vai ser menos 10 mais 4, menos 6. Menos 6 dividido por menos 2, menos dividido por menos mais, 6 dividido por 2, 3. E o meu T, duas linhas, vai ser menos 10 menos 4, menos 14, dividido por menos 2, menos dividido por menos mais, 14 dividido por 2, 7. Vamos interpretar esse resultado. Se eu fizer aqui um gráfico, para você entender a situação é mais ou menos a seguinte, ó. Vou fazer o esboço do gráfico aqui para você compreender. Então, aqui eu tenho meu plano cartesiano, fiz aqui os meus eixos, aqui meu eixo Y, aqui eu tenho meu eixo X. Esse meu objeto, digamos, né, ele saiu daqui, do ponto 0, aí ele fez esse percurso e chegou nesse ponto, ok? Bom, mas eu quero saber a partir de onde ele vai estar uma altura, vou pôr aqui, ó, digamos que essa aqui é a altura que eu estou procurando, onde essa altura seja os 105 metros. 105 metros. Então, ou seja, o que interessa para a gente nesse problema é saber esse ponto aqui e esse ponto aqui. Por quê? Nesses dois pontos que eu marquei, que tem uma coordenada x para cada um deles, olha, né, tem uma coordenada x para cada um deles, esse tempo aqui é o primeiro que eu achei, que é o 3, esse segundo aqui é o outro que eu achei, que é o 7. Então, ou seja, o meu objeto, ele ficou a uma altura superior a 105 metros nesse intervalo, nesse período aqui. E que período é esse? Entre 3 segundos, né? Tá em segundos, entre 3 segundos e 7 segundos. Então, ou seja, durante quanto tempo o objeto ficou nessa altura? Durante 4 segundos, né? De 3 segundos até 7 segundos foi esse período. Então, respondendo aqui a pergunta, durante 4 segundos. Durante 4 segundos o meu objeto permaneceu a uma altura superior a 105 metros, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, é só voltar, assistir a resolução do exercício de novo para ficar tudo claro, tá bom?